Vamos fazer um react do vídeo do Padre Christian, que nos ensina como evangelizar sem ser um católico chato, um chatólico. E a leitura me diz 3 maneiras de ser presença de Deus na vida dos outros. No versículo 6, 7 e 8. O versículo 6, as multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia. Pregação, anúncio, palavra. Versículo 6b. E todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Ação, atitude. As pessoas não escutam apenas o que a gente fala, elas olham aquilo que a gente faz, porque o nosso agir, ele também evangeliza. O nosso agir, ele também evangeliza. Eu não vou dizer aqui o nome do movimento, depois o pessoal fala que eu estou falando mal do movimento. Não é de maneira nenhuma, é porque eu vi uma cena. Eu fui aqui em Divinópolis, no supermercado, eu estava estacionando o carro, e tinha um outro veículo dando ré, com um adesivo no vidro de trás. É um movimento aqui em Divinópolis, muito bom, católico, gosto muito, mas a questão não é essa, ele estava dando ré. Nisso estava vindo um outro carro, e o cara que estava dando ré, ele podia ir para frente um pouquinho, para esse carro de trás passar. Não, o cara estava dando ré, começou a buzinar, e com cara feia, e dando ré, e quase bateu no outro, o outro tentando tirar o carro, ele virou o carro e saiu cantando pneu. E a pessoa que parou nesta vaga, viu o adesivo, e a pessoa disse alto assim, e frequenta ainda isso aí, ó. Vocês entenderam? As pessoas não viram ele falar nada, ele não falou nada, mas a atitude dele não evangelizou, foi um contra-testemunho, que as pessoas não veem só aquilo que a gente diz, elas prestam atenção naquilo que a gente faz. Talvez aquele homem estava com pressa, com problema, não sei. Eu sei que aquele adesivo no seu carro católico, que ele é de um movimento muito bonito, depois conta a igreja, aí ó, fica batendo peito na igreja, nem tem paciência com a gente no estacionamento. Filipe sabia que as pessoas estavam atentas às palavras dele, mas estavam atentas às atitudes dele. Nós evangelizamos pela atitude, o olhar evangeliza, o sorriso evangeliza, um abraço evangeliza, uma presença evangeliza. Então, primeiro, Filipe evangeliza pela palavra. Segundo, Filipe evangeliza pelas atitudes. E tem o terceiro, numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade, entusiasmo, alegria evangeliza, alegria evangeliza. Última vez que eu fui agora no Instituto Hesed, conversava com a irmã Chiara Maria, ela falava assim, Padre Christian, estava conversando com a irmã Kelly Patrícia. Eu falei, estava, irmã, o que ela disse? Ela disse que Deus fez uma peripécia com o senhor. O que Deus fez comigo? Ele te deu um anjinho da guarda com um narizinho de palhaço, que o seu anjinho da guarda, ele fica te aprontando, para o senhor ter histórias para contar, porque ela falou que certas coisas só acontecem com o senhor. Ela falou, sua cadeira de roda, né? Por quê? A alegria evangeliza. Quando você é uma pessoa alegre, aonde você chega, as pessoas já sorriem. Eu vi esse final de semana, lá em Aracaju, depois eu vou publicar, né? Uma noite lotada de pessoas, a missa, e só da gente chegar, o pessoal já fica assim, ó. Alegria. Tiago está nos ensinando 3 maneiras de evangelizar. Evangeliza-se pela palavra, evangeliza-se pelas atitudes, evangeliza-se pela alegria. As pessoas estavam entusiasmadas. Então, meu irmão, como que você vai testemunhar Jesus triste? Testemunhar Jesus com cara enfunada? Eu falo uma coisa que não está na Bíblia, mas vocês vão concordar comigo. Jesus era muito simpático, muito sorridente e alegre. Como que eu sei disso? Como que eu sei disso? Tem uma prova que você vai falar, padre, isso está certo. Sabe como que eu sei? Porque as crianças queriam ir até Jesus. Criança não gosta de cara fechada. Criança não gosta de gente suja. Não, se a pessoa é simpática e feliz, as crianças todas querem ir. E os discípulos ficavam segurando a meninada, porque a meninada queria todo mundo ficar perto de Jesus. Sabe que Jesus estava dando sermão na meninada? Puxando a orelha de menino? Não, ele era um menino como eles. E Nossa Senhora olhando de longe falou assim, mãe, né? Só cresceu na idade, olha lá, um meninão. Meninão no meio da meninada. Os meninos adoravam Jesus, porque ele era feliz, ele era alegre. Eu não assisti, porque eu não tenho muito tempo de ver televisão, gosto muito, minha vida é meio complicada, vamos lá.
Mas eu comecei a assistir, parei, aquele The Chosen. Eu fui até bodas de Caná. Em bodas de Caná, eu vi duas situações que me encantaram. Primeiro, o detalhe na produção. Eles não correm com o filme, porque devemos de Jesus que é muito corrido. Não, lá a coisa rende, e você vê os detalhes. Nas bodas de Caná me chamou a atenção muito Nossa Senhora. E sem ver bodas de Caná, eu já tinha pregado isso aqui, que Nossa Senhora era amiga da família, por isso que ela dá ordem, os servos obedecem. E no The Chosen aparece isso, ela chega antes, ela está arrumando e vai conversando, a mulher lá arrumando, ela ajudando. E outro ponto muito bonito, que me chama a atenção, a alegria de Jesus de estar na festa. Ele não é uma pessoa sisuda, ele chega, não, ele é alegre, ele chega com os seus discípulos, ele dança, né? Eu achei maestral aquela questão, como que Jesus fez o seu primeiro milagre, que não era a hora, não é? Ninguém sabe, se você lê a Bíblia, mas o que Jesus fez que a água virou vinho? A Bíblia não diz para tirar e levar. No The Chosen mostra, né? Eu não sei se foi daquele jeito, mas foi maravilhoso. Jesus pede para ele ficar sozinho, ele faz a oração, ele faz assim na água, era água, depois que ele reza, ele faz, vira vinho, ele abre a porta, pode servir, naquele contexto problemático, de uma família querendo humilhar a outra, e Jesus com o vinho também tira toda a humilhação. E no final, o mais bonito, eu achei lindo isso, pessoal dançando, Jesus feliz, né? E Maria do outro lado assim, ó, obrigado, né? De longe ela falou com ele, obrigado, ele fez assim, ó, sorrisão, né? Por que Jesus era amado? Porque ele era alegre, feliz. Ele evangelizava pela palavra, mas ele evangelizava pela atitude. É isso que nós precisamos, meus irmãos. É isso que o mundo precisa. Católicos fervorosos, que preguem a palavra, que vivam a sua fé e que sejam felizes. A carteirinha de um católico realizado é a felicidade. Dom Belvino, o bispo que me ordenou, Dom José Belvino, já é falecido, né? Ele falava para os seminaristas: se você quer despertar vocações ao sacerdócio, lá na sua paróquia, se você quer chamar rapazes para irem para o seminário, você não precisa chamar rapaz nenhum para ser padre. Seja um padre feliz, porque a felicidade atrai. Mas como que ele é tão feliz? Como que ele é tão feliz celebrando uma missa? Como que ele é tão feliz fazendo uma pregação? Como que ele é tão feliz indo para as missões dele? Eu acho que eu quero essa felicidade também. Começa a surgir a vocação. Eu vou então consagrar a minha vida a Jesus e ao Evangelho. Mas ninguém aqui precisa ser padre para ser anunciador da palavra, testemunhador do Senhor, uma testemunha com as suas ações e uma pessoa feliz, a alegria que vem de Deus. Meus irmãos, que esta leitura dos Atos dos Apóstolos 8 possa ser um guia para a nossa vida. Nos ambientes que você está, pense essas três coisas: eu vou testemunhar Jesus com a palavra. E outra coisa, viu gente, só um parênteses aqui, seja católico, não seja chatólico não. Tem gente que é chato. Eu, quando era seminarista, indo para Ouro Preto, nós estudávamos lá em Mariana, né? Sendo do meu lado uma pessoa, não era católica. Eu tenho aquele soninho assim, querendo dormir para ir, a pessoa vai me cutuca. Aí que acabou o meu sono, né? Aí eu olhei, falei, tudo bem, tudo bom. A pessoa não me perguntou nada, só falou assim: você já aceitou Jesus? Quer dizer, meu filho, essa pergunta já fechou tudo que era porta que podia estar aberta, não é? Quer dizer, era seminarista. Agora imagina uma pessoa, um universitário, uma pessoa que não é muito assim de igreja, uma pergunta dessa nunca vai abrir porta, não é? Eu fiz aqui, quando eu era padre em Nossa Senhora Aparecida, até um bom tempo, foram uns 2, 3 anos, não é? Essa era que era para eu relaxar, não sei que relaxamento que é esse, mas eu fiz trilha de moto, comprei uma moto, e ficava andando com os policiais, aí sobe morro, desce morro, aí a pessoa começou a machucar, um quebrou o braço, quebrou o grafite, perdeu o dedo do pé, eu falei, eu vou parar com esse negócio, que eu vou machucar, mas o meu dedo, vocês conhecem a história, quase que eu arranquei o dedo, né? Mas aí eu larguei disso. Mas quando eu andava de moto com eles, eu queria ser um padre católico, mas eu não podia ser um padre chatólico. Então eu andava como um trilheiro. Tinha lá um parado, a gente parava, geralmente estava eu e o João Vitor, ia ajudar o cara, tirava a moto da lama, arrumava a corrente lá na roda, o João Vitor sabia mais disso, ele levava uma chavinha, arrumava tudo, os negócios da moto lá, que eu nem sei o nome, parava no posto, aí eu parava, olha, pode pôr aí, 30 reais, não sei, a gente todo lameado, aí tirava o capacete, aí o cara põe na gasolina e fazia assim, ó.
Olha, moço, eu não sei se alguém te falou não, o senhor parece demais com o Padre Christian. Eu falei, você jura? Não, até a voz é igual. Falei, meu filho, não anuncia não, mas sou eu. Padre, o senhor é trilheiro, né? E andávamos juntos. Tem um lugar aí que a gente para comer pastel. É pastel com caldo de cana. Que delícia, com limão e gelo, né? A glicose vai a 3.000, né? Mas eu tomava lá, comia pastel com o povo. E nunca fiquei assim, vai à missa, vai confessar, você já aceitou Jesus? Nunca. Mas eu evangelizava pela presença, pela atitude. Não sei se os senhores lembram, porque na trilha, quando você está fazendo trilha, você correr mais, eles fazem assim, ó. Isso aqui vai, né? Deve ser. E tem uns que batiam assim, como se fosse um cavalo, né? Pronto. Aí eu comecei a ver nas missas da família Nossa Senhora Aparecida, nós fazíamos aquela procissão grande, saía da sacristia, passava assim, entrava. Eu demorei a cair a ficha, que a procissão de entrada, né? Ó Senhor, nós estamos aqui. Ela pensou, esconde um assim, aqui, ó. Aí eu falei, o que é isso? Pessoal, é os trilheiros, padre. Falei, os trilheiros tem na missa. Aí nós tivemos a ideia de fazer o primeiro trilhão de Nossa Senhora Aparecida. Não sei se vocês lembram. Nós saímos de Santa Nossa Aparecida, desfilamos por Divinópolis e saímos lá para a estrada de terra, lá perto da saída lá, não sei lá, lá atrás do São João de Deus. Não sei se vocês lembram. Tinham 900 motos, 900 trilheiros. E eu nunca chamei ninguém à missa. Nunca falei abertamente de Jesus, mas eu era uma presença evangelizadora. Ajudava, dividia lanche, resolvia pendenga, não briga não. Tinha 2 amigos que brigaram, ajudei a fazer as pazes. A gente não evangeliza só com o microfone na mão. A gente evangeliza com a postura, com a presença. E só das pessoas saberem, Padre Christian é trilheiro, os trilheiros, então nós vamos à igreja. Se o padre está com a gente, nós vamos à missa também. É um testemunho para você entender que evangelizar não é difícil. Você não precisa ficar com a Bíblia debaixo do braço, só falando de igreja o tempo todo. A sua postura evangeliza, seus valores evangelizam, a sua alegria de Deus evangeliza. Sejamos como Filipe, que foi para Samaria e fez o melhor que ele poderia ter feito. Falou de Jesus, teve uma postura coerente e uma pessoa muito alegre, que conquistou o coração de todos. Meus irmãos, lembremos daquela frase lá de Zé Neto e Cristiano: onde não cabe Deus, também não nos cabe. Mas antes de não nos caber, que possamos estar aí oferecendo Deus. Se a pessoa rejeitá-lo, é opção dela, mas o anúncio é necessário que aconteça. Que o Espírito Santo, que levou Filipe a águas mais profundas, testemunhando o amor de Deus, nos leve também a nossa Samaria, para sermos lá evangelizadores, quer na palavra, quer na ação, mas sempre com alegria. Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.